se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, no seu terceiro bloco, estamos comentando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual do usuário da vida e do viver. Estamos vendo o capítulo 8, que fala bem-aventurados os que têm puro coração, e esses 4 capítulos, que vai do 7º ao 10º, são os instrumentos que Deus nos dá para tirar o melhor proveito possível da nossa vida física para fins de crescimento espiritual, né? Lembrando que o planeta Terra é um grande cenário construído por Jesus a pedido de Deus, em que nós vemos aqui cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível, né? Só lembrando, né, que o do SOS Espiritismo, né, nós estamos precisando, as casas precisam de ajuda, que a fundação precisa de ajuda, para que ela possa continuar com os seus programas, as suas gravações, e a gente pede, então, a sua ajuda, da maneira que você puder. Pode ser se tornando amigos da Boa Nova, que é um clube do qual você participa com uma mensalidade, pode ser feita uma doação eventual. Para isso, você pode decidir do jeito que você quiser fazer. É só você ligar para 0800 12 18 38 ou através do site, né, amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, né? Que juntando tudo ficou interessante, ele ficou espiritismosos, né? Ficou uma cacófona ali, né? Mas ajude-nos. É como estamos falando brincando, nós estamos vendendo o almoço para poder jantar, para a gente poder continuar fazendo as nossas programações. Qualquer coisa que você quiser nos ajudar será bem-vindo, ok? E nós temos também já aqui algumas perguntas pelo e-mail, né? Que não é bem uma pergunta, mas são colocações que a gente quer registrar aqui a passagem das pessoas, né? Adriana Morgado Lopes, de Ouro Fino, Minas Gerais. Ela diz assim: parabéns pela qualidade de programação que vocês da TV Mundo Maior transmitem. Estou acompanhando o programa por sinal aberto e considero programas como este uma bênção. Me sinto mais iluminada a cada programa que acompanho. Que bom! Lembre-se que se você está se iluminando, para cada pessoa que se ilumina, tem um monte de pessoa à volta dela que também recebe essa luz. Então, Adriana, você é uma propagadora desta luz, né? Maria Lacerda, ela não fala de onde é. Ela diz assim: Dr. João, tenho assistido aos programas pelo YouTube, quando chego em casa depois dos trabalhos realizados na casa espírita que frequento. Obrigada por tantos ensinamentos que tem nos passado sempre. Um abraço. Então, aqui também a Maria Lacerda nos ajudou a lembrar que os programas também estão no YouTube e é de fácil acesso a quem tem um computador ou numa lan house, pode estar revendo os programas, porque os programas ficam gravados. E matéria pública, todo mundo pode ver isso. Temos aqui uma outra pergunta, Helenice Pereira, de Fortaleza, no Ceará. Dr. João, esse capítulo comenta bastante sobre nossos pecados por pensamentos. Em alguns momentos, em diversas situações do cotidiano, parece que vários pensamentos negativos entram na minha mente, e não sei se são fruto do meu subconsciente ou até mesmo interferência de obsessores. Às vezes são tão negativos que não é possível que eu tenha essas ideias. Se for influência de obsessores, como podemos nos blindar contra eles? Obrigado. Olha, é uma boa interessante. Essa palavra blindagem vem bem a ver. A pureza do coração é exatamente esse instrumento, é uma blindagem. A sintonia dos espíritos não é pelo pensamento. É pelo pensamento que ele deduz que você sente. E é pelo sentimento, né, que você vai sintonizar com ele. Então, vigia os teus sentimentos, né? É deles que vão nascer os seus pensamentos. Quando você estiver pensando, não fica se denegrindo a respeito disso. Faz de conta que o seu pensamento é uma espécie de sinal de alerta. Peraí, se eu estou pensando isso, tem uma coisa errada. De onde será que veio esse pensamento? De que sentimento esse pensamento nasceu? Aí você fazendo essa autoavaliação, sem se martirizar e sim vendo com carinho de onde nasce isso. É claro que
algumas pessoas podem ter pensamentos negativos porque estão adoecidas. Não sei se é o seu caso, não posso falar sobre isso. Quem tem depressão ou tem menos quantidade de serotonina, noradrenalina e dopamina no cérebro, tem dificuldade de peneirar os pensamentos negativos. Aí os pensamentos ficam realmente muito ruins. Pensamentos de desgraça, de menos-valia, uma série de coisas que entram na mente. Que às vezes obsessores se aproveitam dessa brecha, sei lá, às vezes por brincadeira ou porque quer só ver a desgraça dos outros. Mas, de qualquer maneira, mesmo você depressivo, se está começando a ter pensamento negativo, a melhor maneira é parar com ele, tá? É retornar à pureza de coração, que a gente fala. Interrompe o pensamento, não deixa ele continuar. Okay? Não alimenta o pensamento. Né? E muitas vezes uma maneira de você interromper um pensamento ruim é evocar um sentimento bom. Através da prece ou da oração, que é o que Jesus nos orienta, que é o orai e vigiai, né? Ou vigiai e orai, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente consegue ter um sentimento bom, por exemplo, ouvindo uma música que nos deixa enaltecidos, né? Ou vendo um trecho de um filme que deixa a gente emocionado, aquilo já muda o nosso padrão vibratório, muda o que o coração está sentindo, então, portanto, o que vai chegar no cérebro, no pensamento também muda. Fica aí uma dica para você, Helenice, e para todo mundo que está nos ouvindo também. E Gilmar Henrique Silva, do Rio de Janeiro, RJ, né? Ele diz assim, mais um ótimo programa, sempre com leveza e inteligentes interpretações sobre o Evangelho do Cristo. Acompanhando mais uma semana seu trabalho, Dr. João. Abraços. Obrigado pelo carinho do Gilmar. Isso só reforça o meu sincero desejo de continuar levando a palavra, né? Como dizia Paulo, ou Jesus, não sei, eu me atenho a duas coisas. Eu vou, faço e passo. Eu não fico nem esperando nem elogio e nem reclamação. Por quê? Porque a reclamação pode me desestimular e o elogio pode me vangloriar. E aí eu vou perder o eixo divino, como a gente fala, né? A Carla Soares Bevilacqua, de Santos, aqui do litoral do estado de São Paulo. Boa tarde, equipe da TV Mundo Maior. Não é sempre que consigo acompanhar o programa ao vivo pela TV Mundo Maior, mas quando perco pela TV, já vou correndo para o YouTube para procurá-lo. Estudo o Evangelho segundo o Espiritismo e esse capítulo me traz algumas dúvidas. Há uma passagem clara que as crianças são puras de coração. Se, por exemplo, alguém que fez muito mal na encarnação passada esquece tudo e reencarna novamente, qual o propósito de reencarnar se vamos esquecer tudo? Não seria melhor que se recordássemos de nossas existências passadas para fins pedagógicos e não errarmos mais? Muito obrigado. Olha, às vezes é até permitido lembrar, tá? Desde que isso seja pedagógico. Porque às vezes a lembrança pode ser tão dolorosa ou tão enaltecedora que a pessoa pode se desvirtuar do caminho. Às vezes, o recomeçar do zero, esta é a bênção da encarnação. Porém, existe um negocinho chamado consciência, que não é a consciência da psicologia, é uma consciência espiritual, que lá no fundinho você sabe onde que pega a sua veinha saltada, como a gente fala, né? E aí a gente sabe. E tendo essa sensação, a gente vai trabalhando, né? E é gozado isso. Quanto mais você reza para tirar aquela tendênciazinha esquisita que você tem, mais situações aparecem para que você ponha ela para fora. E por que isso? Porque ninguém treina musculatura sem pezinho, né? Então, para treinar o espírito no bem, no belo e no verdadeiro, ele tem que passar por certas situações. Se ele já soubesse qual era, duas coisas podem acontecer. Ou ele desiste, ou ele descamba, né? Então, o esquecimento é uma maneira de eu poder começar do zero, com influências positivas, porém com as situações desafiadoras, para que eu faça um halterofilismo no meu espiritismo e reforce aquela minha vontade que estava meio debilitada ou desvirtuada. Tá bom, cara? Lembrando que para Deus não existe nada de certo ou errado, só existe o que é possível. Então, recomeçar com novas possibilidades, isso é mais importante do que dar certo, tá? Porque se desse, como a gente fala brincando, nada resolvido, mas tudo sob controle. Por quê? Porque se resolver, perde o controle. O que significa perder o controle? Significa que não sabe mais o que vai fazer, né? Tá tudo resolvido, não tem mais nada para fazer, e aí? Vou fazer o quê, né? E vamos voltar aqui, depois eu falo mais sobre alguns e-mails, sobre essa parte que ela falou exatamente das crianças. Então, indo no capítulo 8,
Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 18 e 19 ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas. Então quer dizer que para você servir a Deus você tem que ser ingênuo, bobinho, né? Não, não é nada disso, tá? Criança, ela não tem ainda certos conhecimentos em que ela percebe malícia, né? Então, não tem, é difícil você encontrar criança maliciosa. Se você encontra criança maliciosa, teve algum adulto que a maliciou, né? Vamos dizer assim. Mas criança maliciosa desde que nasceu é raro, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, como a criança não sabe malícia, ela acredita em tudo. Ela é muito dócil, entra tudo dentro dela sem nenhum tipo de filtro negativo. Ela é o exemplo de pureza de coração, né? De sentimentos. Por isso que para criança a gente não pode fazer brincadeiras com ironia. A criança não entende ironia. Se você falar para uma criança, você comeu isso? Nossa, vai crescer a orelha. Ela acredita que vai crescer. Ela vai ficar preocupada e angustiada que vai crescer a orelha. Se você falar desse jeito, convencendo, a gente faz às vezes por cinismo, né? A gente faz umas brincadeiras meio do tipo assim, brincando, né? Que bateu a cabeça na parede e a criança dá risada. Ela acredita que você bateu a cabeça na parede, ela não sabe que é brincadeira. Então essa sensação de um adulto que tem pureza, que não tem nenhum tipo de sentimento negativo, que filtra o amor que está chegando, é assim que ele diz, à semelhança das crianças, os adultos com pureza de coração servirão a Deus sem nenhum tipo de filtro dos seus sentimentos de amor, que é o amor cósmico universal. E aí eu coloquei uma frase aí, falando que Deus sempre vai te dar um motivo para sorrir. Sempre vai dar. E é como criança, né? A coisa mais fácil é fazer criança sorrir. Você faz uma brincadeirinha, você faz um xistezinho, faz um barulho diferente, ela começa a rir. É muito engraçado. É de uma pureza ímpar. E o que Deus quer? Que você tenha essa pureza para que quando você for levar a palavra, quando for fazer a ação em nome de Deus, que é em nome do amor, em nome do bem, do belo, do verdadeiro, ela não seja distorcida por nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nada que possa fazer com que você faça diferença entre coisas, pessoas e lugares só porque você está magoadinho, né? Não, ele está falando assim, não entre em autopiedade, né? Senão você não vai conseguir servir a Deus. Estamos indo para o nosso terceiro e último intervalo e voltamos já já para continuar e encerrar o programa falando sobre bem-aventurados que têm puro coração. Já já.